Veja no ICL Notícias, segunda edição. Clima azedo no Supremo. Operação ordenada por Moraes contra vazamento de dados sigilosos da Receita incomoda colegas do STF. Mais uma peça no dominó. Banco Central decreta a liquidação do Banco Pleno, que era controlado pelo ex-CEO e ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima. Veto nos penduricalhos. Presidente Lula aprova reajuste de servidores, mas bloqueia a medida que permitia super salários. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias segunda edição está começando ao vivo em todos os nossos canais. Nesta quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro de 2026, sai a ala do carnaval e entra agora a ala da notícia. Estamos só cinzas, né, Chico? É o Grêmio Recreativo Operários da Notícia. Estamos no ar. Mas olha, só o bagaço. Só o bagaço. Mas, ô Chico, tem boa notícia para essa quarta de cinza. A gente está assim, só o bagaço, mas tem uma companheira nossa diária que está de volta. Rapaz. Em plena quarta de cinzas, Heloísa Vilela. Então já é um belo motivo, né? Já é um belo motivo. Eu voltei até de bom humor, Elô, porque eu sabia que você ia estar aqui. Que coisa boa, Elô. Boa tarde, minha amiga. Bem-vinda. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Olha, é notícia de quarta-feira de cinzas, mas ainda é em ritmo de esquindou. A gente ainda vem naquele ritmo da bateria, mandando ver, mandando notícia quente, né? Com comissão de frente, com enredo, com evolução, porque tem muita coisa pra gente conversar. E o carnaval não deu trégua para as notícias também, né? Então tem muita coisa acontecendo desde que eu saí de férias e fui pro carnaval, que não parou, né? É isso aí, a Elô tá com aquela voz ligeiramente rouca, que é a volta do carnaval. Elô, a turma do bloco. Tá certíssima, é isso Tá mesmo, certo. A turma do bloco agora reunida no bloco da notícia, para a gente já começar falando sobre novas operações lá em Brasília, cumprimento de mandado de busca e apreensão contra servidores da Receita Federal suspeitos de acessar ilegalmente dados fiscais, gente, de ministros do Supremo. A Polícia Federal está começando agora a analisar a partir desse material, né? A análise desse material todo que foi apreendido deve ouvir também os investigados nos próximos dias. Então, mais desdobramentos dessa história vão chegar muito em breve. A apuração está tentando esclarecer, né, Lu, se houve motivação política, possível venda de informações também. Quem recebeu esses dados, de que forma eles foram utilizados? Só para fechar, quero trazer o posicionamento do STF, que divulgou uma nota nessa terça-feira, né, agora, então ontem, que investigações iniciais identificaram diversos e múltiplos acessos ilegais ao sistema da Secretaria da Receita Federal para tentativa de coleta de dados sigilosos de ministros e também de familiares deles. Isso é o que a nota diz. Segundo o tribunal, também foi constatada a entrega das informações a terceiros. Esse é um ponto aqui que chama atenção. O Ministério Público vai pedir ao Tribunal de Contas da União para realizar uma auditoria na Receita. E essa foi uma operação que foi determinada pelo Alexandre de Moraes, né? A partir de uma representação que foi feita pela Procuradoria-Geral da República dentro daquele inquérito das fake news. E os alvos dessa operação, que são 4, é isso, né, Elô? Tiveram celulares apreendidos, foram afastados das funções e também vão usar tornozeleira eletrônica. Trouxe aqui um resumão para você também trazer sua análise e todos os bastidores dessa história para a gente. Olha, Gabi, o que a gente está vendo aqui é um incômodo muito grande em alguns setores do serviço público pela maneira como esse processo todo foi conduzido. Então, vou destacar para você aqui alguns pontos que estão sendo
bastante polêmicos. Por exemplo, a Receita Federal a Corregedoria da Receita Federal fez um levantamento que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. E foi feito esse levantamento a pedido do Supremo. Acontece que o Supremo não explicou o motivo, ou seja, está em segredo de justiça o motivo do pedido. Porém, assim que recebeu informações desse relatório, o Supremo divulgou o nome das pessoas possivelmente implicadas. Então tem gente dizendo, poxa, mas se você colocou sob sigilo o motivo do pedido do levantamento das informações, por que você colocou a público o nome das pessoas que talvez estejam implicadas, sem saber ainda se elas estão implicadas? Outra informação que eu tive hoje, de fontes da Receita, 4 pessoas tiveram seus nomes divulgados. Porém, apenas 2 dessas 4 pessoas têm realmente algum grau de suspeição. Por quê? Porque elas não só fizeram essas consultas e não tem como justificar pelo trabalho que fazem as consultas que fizeram, como também imprimiram as informações. E isso torna bastante suspeita a ação dessas 2 pessoas. E devo ressaltar, não é a funcionária, mulher, a única mulher desse grupo citada, e também não é o auditor, o único auditor citado. Então, seria o funcionário do SERPRO e um outro funcionário da Receita, que é um funcionário de nível médio, não é um funcionário de alto escalão, não é um auditor que tem salário mais alto e que trata esse problema. Não é nem esse problema, essa questão do sigilo de todas as informações às quais eles têm acesso com muita seriedade. Então, o que o Sindicato dos Fiscais da Receita Federal está dizendo? Olha, se essas pessoas não forem culpadas pelos crimes pelos quais elas estão sendo acusadas, elas já terão suas reputações destruídas antes mesmo de serem julgadas. E se forem culpadas, elas vão ser punidas 2 vezes, pela divulgação do nome e depois por uma possível condenação. Então existem várias camadas aí de problemas pela maneira como essa ação ocorreu. E eu não entrei nem ainda numa discussão a respeito do possível problema jurídico, disso partir direto do Supremo, sem ser um pedido da promotoria, da procuradoria, né? Da procuradoria e tal. Então, assim, tem muitos problemas para serem analisados aí nessa história toda, sabe? A divulgação dos nomes é muito complicado, né? Porque está lá, hoje você lê em qualquer lugar, qualquer blog, qualquer jornal, está lá o nome dos 4 funcionários. Antes de ter um fechamento, né, na investigação toda, é muito complicado. Uma fase inicial, né? Deveria, a meu ver, acho que carecia de mais cuidado mesmo, mais zelo com esses nomes, que podem ser julgados, né, postos aí na praça. Cometeram crime ou não? Já estão, de alguma forma, já estão julgados, já estão ali no tribunal da internet. Exatamente, a gente nem sabe se são eles, né? Pelo que eu levantei hoje, aparentemente 2 deles não têm nenhuma suspeita de cometimento de crime. Os outros 2 ainda têm suspeita. Então aí, dos 4, você já tira 2 que não deveriam ter seus nomes divulgados. Em princípio, acho que nenhum deveria ter seus nomes divulgados. Não foi um vazamento da imprensa, foi uma divulgação direto do Supremo. Então, isso é bastante, me parece, bastante discutível. Agora, até o fim do mês, a Corregedoria da Receita vai divulgar um novo relatório, porque a investigação continua. E o que o Sindicato dos Fiscais quer é que a investigação da Corregedoria continue e seja concluída, para tirar tudo isso muito a limpo, porque, claro, para eles interessa muito também manter limpos os nomes dos servidores públicos. Claro, isso é super importante, o trabalho que eles fazem, eles realmente têm acesso a dados privados importantes de todo mundo no país, e isso tem que ser tratado com todo respeito, com todo cuidado. É isso. E essas associações demonstrando, né, como disse a Elô, Chico,
uma preocupação para que eles não se tornem uma espécie de bode expiatório dessa história do vazamento, né, contra o STF. Exatamente. Eu até me lembrei, Elô, do caso do Flávio Bolsonaro, com o COAF. Na época, o pai dele, o Jair, presidente, vazaram dados que era uma movimentação financeira do Queiroz, o famoso Queiroz do Bolsonaro, na conta, para as contas, são depósitos para as contas do Flávio Bolsonaro. Era o que provaria a tal da rachadinha. Provaria não, provou a tal da rachadinha. Só que o Toffoli depois do vazamento, o Toffoli anula o caso, beneficiando o Flávio Bolsonaro. Tirou das costas do Flávio Bolsonaro o que seria, assim, uma prova, uma carimbada de que ele havia se apropriado de dinheiro dos servidores da Assembleia Legislativa do Rio. Outra coisa que eu acho interessante também é que, como eu falei com vocês, quem fica nessa lista de suspeitos são 2 funcionários, um da Receita e o outro do SERPRO, né, que é Centro de Processamento de Dados. E isso deixa ainda mais claro, mais uma vez, a importância desse tipo de serviço ser mantido como serviço público, não ser privatizado, como já tem toda uma movimentação aí rolando para privatizar esses serviços, como na Celepar estão querendo privatizar e dizem o objetivo é chegar no SERPRO também. Então, imagina, se tem suspeita de um funcionário público que trabalha no SERPRO poder ter agido de forma errada e ter cometido um crime, imagina se fosse uma empresa privada, como é que ia ser, né? Se fosse uma empresa privada, estaria vendendo nossos dados aí a rodo na praça, não é? Com toda a nossa movimentação financeira. Iam se decepcionar com a minha movimentação financeira. A minha também, Chico. Mas, principalmente hoje. Com a minha falta de movimentação financeira. Principalmente hoje, quarta-feira de cinzas. Mas poderiam, não é, divulgar volumes monstruosos de autoridades e etc. Exatamente. Elô, eu queria trazer um outro assunto aqui. Na verdade, são vários que eu vou contextualizar dentro das novidades do Banco Master. Óbvio que a gente traria aqui atualizações sobre esse caso, ganhou mais um capítulo nessa quarta-feira de cinzas. A gente tem o Banco Central agora decretando a liquidação extrajudicial do Banco Pleno. Essa história nova, instituição financeira que é controlada pelo ex-CEO, ex-sócio do Master também, o Augusto Ferreira Lima. A gente fala muito do Vorcaro, né? Mas às vezes se esquece desse nome que também é muito importante ali, ex-sócio do Banco Master. O ex-presidente do BRB também, já que a gente está falando sobre esse caso, o Paulo Henrique Costa, formalizou à Polícia Federal a solicitação de um novo depoimento. Então, são 2 coisas separadas, tá? Eu ainda vou trazer mais uma aqui para a gente discutir todos esses desdobramentos. Nesse caso, a defesa esclareceu que a iniciativa não tem relação com um eventual pedido, um eventual acordo, melhor dizendo, de colaboração premiada. O objetivo é mesmo esclarecer possíveis contradições dos depoimentos que ele já deu. Mas o que ele quer esclarecer exatamente, né, esse ex-presidente do BRB, a gente não sabe, ainda é uma incógnita, a não ser que a Elô tenha informações sobre isso para trazer para a gente. O que sabemos já, com toda certeza, porque toda semana tem desdobramentos novos sobre isso, é que o avanço das investigações tem apontado ligações de altas autoridades dos 3 poderes junto ao Vorcaro, né, ao dono do Banco Master. Tem uma apuração do nosso jornalista, Luiz Costa Pinto, aqui do ICL, que foi publicada na nossa revista, a revista Liberta. Você falou dela semana passada, né, Chico? A coluna que é a reserva exclusiva, que traz muito de bastidores na política, enfim. O Luiz Costa Pinto trouxe essa apuração e, a partir do desdobramento dela, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a abertura de um processo para identificar autoridades federais que teriam participado de uma festa, ou melhor, de festas, né? Foram várias, na casa de veraneio do Daniel Vorcaro, em Trancoso, na Bahia. Aí, só para fechar essa história, eu vou trazer exatamente o que disse o MP na representação, tá? Então, abre aspas. Esses eventos, denominados Cine Trancoso,
teriam contado com a presença de altas autoridades dos 3 poderes da República, incluindo integrantes do Poder Executivo do governo anterior, membros do mercado financeiro, da política e do meio jurídico. Esse envolvimento de autoridades pode representar um risco sistêmico para a confiança nas instituições públicas. Fecha aspas para essa representação do Ministério Público, Elô. Pois é, e não foi só isso, né, Gabi? Não eram nem só festas em Trancoso, tinha festa em Lisboa, tinha after party, a festa depois do evento daquele Gilmar Palusa, né, em Lisboa. Então teve muita coisa acontecendo e a gente já sabe que muitas dessas festinhas foram filmadas, claro. Ele não ia fazer isso tudo e não ter depois material para usar como chantagem. Eu acho que só pode ser isso. Tem até essa matéria que a Liberta publicou, fala inclusive das reclamações da dona da casa que ele alugou em Trancoso a respeito da confusão que foi. Não só por causa do barulho, porque ele contratou um grupo de pagode, ficou até as altas horas, mas por causa do número de pessoas, porque só podia ter 20 pessoas na casa, tinha mais de 30. E eles traziam meninas de programa da Europa. Não era nem do Brasil. Dizem que para evitar que elas entendessem o que estava sendo dito, porque não falam português e por aí vai. Então, é assim, aquela história, eu acho que é cinematográfica, né, que mistura dinheiro, poder e sexo, tudo junto e misturado. É isso. Sexo, mentiras e videotape, como dizia um filme do meu tempo, os anos 80. E louco como isso é costume no Brasil, assim. A corrupção, ela está sempre ligada a uma casa de sacanagem dessa natureza. Eu lembro que quando eu morei em Brasília, ali nos anos 90, todas as empreiteiras tinham uma casa de sacanagem, que era para fazer lobby. Fazia festa, mandava as garotas, no caso, garotas nacionais e não de fora do Brasil. Nesse caso, eles já fazem para elas não entenderem sobre o que está sendo falado, esse né? caso é mais sofisticado, né? Mas sempre foi o uso dessas aventuras sexuais como algo ali no processo de corrupção, para corromper alguém, para fechar um negócio, para fechar uma licitação. É tanto que havia, inclusive, uma cafetina oficial em Brasília. Aliás, minha conterrânea do Crato, no Ceará, a Jane Marie Corner, não sei se você lembra desse personagem. E ela estava assim, todos os escândalos tinham um pouco dessa cafetina oficial, porque ela sabia muitos bastidores. Muitos segredos, né, da República todo. Verdade. Então, é como essa farra, esse cine Trancoso, como chamou a nota do Lula Costa Pinto, né? É como esse caso aí. Esse caso, o que ele revela como o Vorcaro, né, pegava as autoridades dos 3 poderes e levava para o litoral baiano, querendo se promover, querendo mais poder, querendo ter intimidade e lucro com essa história. Porque não é assim, não, o Vorcaro é bonzinho, vai fazer uma festa para a moçada. Não é isso, é o interesse claro, direto. Bonzinho com o uísque mais caro que existe no mundo, com as garrafas de vinho mais caras que existem no mundo, não é favor. Eu acho também, Chico, que a gente não deve olhar para isso como um caso tipicamente ou exclusivamente brasileiro. É impossível não fazer um paralelo disso aí com a prática do Epstein, do Jeffrey Epstein nos Estados Unidos. E você estava falando dessa cafetina que ficou famosa, eu esqueci o nome, mas tinha uma história também de uma cafetina famosíssima em Washington, cuja agenda todo mundo estava caçando, porque era a agenda onde estava tudo. O livrinho, o caderninho de telefone dela era caçado, porque todo mundo queria saber o que tinha lá dentro. Então, assim, nem isso o Brasil inventou, sabe, Chico? Nem esse tipo de coisa o Brasil inventou, porque isso existe há muitos e muitos anos, né? Verdade, Elô, é isso aí. Até, Chico, você citou essa personagem, né, a Jane Marie Corner, ela ficou muito conhecida em 2005, né, a CPI dos Correios. Dos Correios, exatamente. Então, realmente, assim, conhecedora e rolou o nome dos deputados que tinham alguma história, algum envolvimento com as garotas da
da minha conterrânea aí do Crato. Pois é, pois é, Chico. Exato. Então, essa história eu acho que ainda vão ter acho não, né? Com certeza a gente vai trazer novos desdobramentos, mas não vamos ter uma Jeane dessa vez para contar, porque... Mas tem muito família conservadora aí que deve estar, meu Deus do céu, no suspense. Será que meu maridão estava lá ou não? Ah, isso com certeza. Isso com certeza. Com certeza. É verdade, Chico. Só não vai ter ninguém para contar essa história do lado delas, né, dessas trabalhadoras, porque foram contratadas ali minuciosamente, assim, escolhidas a dedo, justamente por não falar o idioma e não ficar por dentro dessas Mas sempre tem reuniões, sempre tem uma poliglota nessas histórias, então é melhor não confiar. Agora, eu acho muito engraçado... Exatamente, eu não botava a mão no fogo, não. Tudo pode acontecer ainda. Exato, exatamente, Elô, também. Mas eu acho muito curioso, assim, até acho engraçado, né? As pessoas que ficam chocadas com essa situação. Porque, gente, é o que mais rola em Brasília, sabe? Pra mim, me choca um total de zero. A gente fala das decisões dos grandes jantares, essa é só uma variante desses grandes jantares, né? São só... Essas festas acontecem o tempo inteiro, gente. É porque eles estão lá defendendo, muitas vezes, a família tradicional brasileira, né? Nos palanques. O que pega é essa hipocrisia, né? Mas, em off, a gente sabe que é isso que acontece, né? É uma hipocrisia, no fim das contas. Total. A hipocrisia que não dá. É isso aí. Família tradicional brasileira. Mulher, amante, cachorro, papagaio, todo mundo junto. Todo mundo. Ai, olha... Vai render muito ainda, vai render muito essa história dessas festas aí do Worcário. Elô, vou trazer um outro assunto aqui para repercutir contigo, que era algo que já estava se esperando, a gente ainda não sabia se ia ter um veto total ou parcial. O presidente Lula sancionou hoje parcialmente aquele projeto dos penduricalhos. Vocês lembram da história que previa reajuste salarial para as carreiras da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União? E o que vetou? Esse é o ponto importante, né? Os trechos que previam aumentos salariais graduais para os anos de 27, 28 e 29, então nos próximos 3 anos, o pagamento retroativo de despesas permanentes e a criação de uma licença compensatória que poderia ser convertida em dinheiro, gerando valores que poderiam ultrapassar muito o teto salarial do serviço público, que hoje é de cerca de R$46 mil por mês. E a justificativa, no fim das contas, Elô, do Palácio do Planalto, foi bem técnica, né? Foi basicamente que definir reajustes para depois do fim do atual mandato vai contra a lei de responsabilidade fiscal, né? Que proíbe criar despesas obrigatórias nos últimos 8 meses do governo, que não possam ser totalmente pagas ainda dentro, né, do próprio mandato. Então, foi esse o caminho que o governo encontrou para vetar esses trechos. É isso, né? Exatamente, corretíssimo. Não poderia assumir compromissos que não vai cumprir, porque ninguém sabe quem vai ganhar a eleição. E, claro, tem que cumprir a norma de que ninguém pode ter um salário maior do que o teto constitucional. Então, o governo agiu exatamente dentro da lei, permitindo a recomposição salarial que era passível de ser permitida. Porque, claro, você tem que considerar que você tem aí, 8 mil funcionários na Câmara dos Deputados, ou é no Senado, uma das duas casas, outro dia eu chequei esse número. E dentro desse número aí, várias pessoas têm recomposição a ganhar, têm salário atrasado para ser recomposto, beleza. O que não pode é o tipo de penduricalho que eles estavam tentando criar para aumentar o salário e passar do teto constitucional. Então isso o presidente acertadamente vetou e vamos ver qual vai ser a reação dos presidentes da Câmara e do Senado que aprovaram esse absurdo, né? Hoje a gente já pediu reação deles, mas por enquanto ninguém abriu a boca para dizer o que vai fazer ou se vai fazer alguma coisa, se vai ficar por isso mesmo. Quero ver se o Hugo Mota e companhia terão a ousadia de derrubar esse veto. Porque aí vai ficar escancarado, né? Quero ver derrubar um veto permitindo a festa dos fura-tetos, né? Os que vão ter salários acima dos 46 mil, que é o salário de um ministro do STF. É isso aí.
A gente ainda vai acompanhar a história agora, vendo como é que vai ser a reação dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados. Mas, Chico, já adianta bem aqui, Elô, não sei até que ponto, se bem que tem colocado a mão no fogo em alguns casos, né? Ainda flertando com a anistia em alguma medida, Sim. Mesmo em ano eleitoral, a essa altura do campeonato, querer, assim, morrer abraçado junto com o Bolsonaro na papudinha é algo, assim, impressionante, né? Mas vamos ver até que ponto... A turma é abusada, né? Até que ponto essa história vai se A turma é esticar. bem abusada, Bem mas eu abusada. acho que com esse caso do aumento e os penduricalhos e tal, acho que eles não vão se arriscar a tentar derrubar esse veto, até porque já tem também uma ordem do ministro Flávio Dino, que foi dada no dia 5 de fevereiro, que deu 60 dias para todas as esferas de poder analisarem aonde tem gasto acima do teto, onde tem salário acima do teto constitucional, para rever, para arrumar. Ou seja, já tem toda uma movimentação. Acho que não vai dar nem tempo para eles pensarem nisso. Eles têm aí pela frente uns 4 meses de trabalho, até todo mundo sumir de Brasília para fazer campanha eleitoral. Eles vão estar mais focados em alguns assuntos que são de sumo interesse para a campanha eleitoral. Um deles, claro, é a escala 6x1, acabar com a escala 6x1, que interessa para todo mundo por causa da campanha. E vão, certamente, focar na segurança pública. Acho que serão os 2 grandes temas dos próximos 4 meses. E, claro, aquele ruído de anistia que não vai nos abandonar, acho que nunca, né? Mas é ruído. Esse barulho da anistia, ele não esse é um incômodo que a gente vai ouvir por anos. Acho por 27 anos, pelo menos, que é a pena do Jair Bolsonaro. Exato, Chico, é isso aí. Mas acho que 27 anos é muito tempo, né? Daqui a pouco acho que acalma um pouquinho. É isso. Elô, obrigada, bom ter você de volta aqui junto com a gente no N2, a gente estava com muita saudade. Valeu, querida. Eu também, querida. Valeu. Tchau, Chico. Obrigado, querida. Até mais. Luísa Vilela, diretamente de Brasília, conversando com a gente. Chico Sá, você sabe que a gente ainda vai ter, semana que vem, um lançamento novo aqui no ICL. Tô sabendo. Voltado para educação e tecnologia, né? Tô sabendo. Eu gosto do nome, né? Porque a gente tem os nossos oráculos. Sim, não, eu preciso todo dia de um oráculo. Pesquisador, eu também. Eu, então, nem se fala. Vocês são os meus oráculos aqui no N2, na nossa programação. Gente, tô brincando, mas dia 26 de fevereiro, 8 horas da noite, é o lançamento do nosso Oráculo ICL, que é uma inovação tecnológica e que é voltada para a educação aqui no ICL. Então, a ideia é pegar a nossa plataforma de mais de 300 cursos, o que os nossos pensadores, pesquisadores, professores trazem nesses cursos e basicamente aplicar isso em tecnologia. Então, é uma plataforma, o Edu vai apresentar todos os detalhes dela, a gente ainda não tem, mas ele vai lançar ao vivo no dia 26 e ela é personalizada, pegando e colocando em prática todos esses conhecimentos que nós já temos. Ela vai dar vai dar argumentos para você estar ali envolvido num debate com seus amigos, num almoço ou na sua empresa e tal, e de repente você quer chegar com aquele argumento matador. Consulta o oráculo. Vem algum professor do ICL com o seu conteúdo e te dá a carta para você dar aquela fechada numa disputa, né, de oratória, numa treta ali que esteja sendo discutida numa reunião qualquer. É isso, e também ajuda, de repente, o pessoal que está nessa discussão, nesse debate, a ter uma informação sim, confiável. Que você pode confiar. Você sabe de onde vem, quem são as pessoas que estão envolvidas. É mais ou menos por aí. Exatamente, porque não é só o fato, não é o fato imediato do noticiário, é o conhecimento de um João César Castro Rocha, entendeu? É conhecimento de muitos anos. O nosso professor Lindener Pareto, nosso professor de História, temos de todas as áreas. Por favor. Tem curso do Reginaldo Nasser também, uma infinidade de cursos lá nas o conteúdo é gigante. Então, vai lá em icln2.com.br,
Você pode deixar o seu e-mail e você vai estar inscrito e vai receber as novidades lá no seu e-mail. Então, apontar também o seu celular aqui para a tela se você estiver assistindo a gente pela televisão. Vamos seguir aqui agora com o Rodrigo Viana também, entrando no nosso bloco de cinzas. A gente estava conversando, Rodrigo, antes de você chegar, que estamos só cinzas nessa quarta-feira. Acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar agora canções, ninguém passa mais cantando e brincando. Só quer saber de notícias. E no coração, saudades e cinzas é o que restou. Muito triste. Poético. Não, eu retiro tudo que eu falei, senão o pessoal vai ficar deprimido. Gata. É isso. Mas voltamos com o nosso bloco de notícias fortíssimo. Na verdade, não parou nem durante o carnaval. Estava bastante movimentado. Hoje trouxemos atualizações do caso do Banco Master e também sobre esse mal-estar que está ali no Supremo Tribunal Federal. Desde semana passada, já tivemos a saída do Dias Toffoli como relator do caso Master, que quase na saída do carnaval ainda gerou muito assunto, muita repercussão. Hoje, muitos veículos estão destacando esse incômodo dos ministros com a postura do Alexandre de Moraes. Rodrigo, queria te ouvir sobre isso, destacando aqui algumas manchetes, tá? Da imprensa tradicional, da mídia hegemônica. Então, o Globo: operação da PF irrita a ala do STF, desperta desconfiança sobre Alexandre de Moraes. CNN falando sobre um agravamento da crise do STF e que o Moraes dobra a aposta. E o Metrópolis falando sobre essa investigação sobre o vazamento de dados que falamos agora há pouco. Azeda de vez o clima no Supremo, isso porque foi ele que determinou a operação a partir da PGR, né? Contra esses servidores que são suspeitos do vazamento dos dados que são sigilosos da Receita Federal e que atinge tanto os ministros como também os familiares. Acho que aí tem que ver, essas manchetes são um pouco... Ministros, como é que é? Ministros citam agravamento. Vou colocar na tela. Que ministros são esses? Porque... Sempre em off, né? E o Alexandre de Moraes está pedindo investigação sobre isso, que é algo gravíssimo. Funcionários da Receita teriam invadido não, eles têm acesso ao sistema, mas eles não poderiam acessar sem autorização judicial, por exemplo, informação da mulher do Alexandre de Moraes, da filha do Gilmar Mendes. Então, será que o Gilmar Mendes está contra o Alexandre de Moraes? Eu acho que não, acho que nesse caso ele está a favor. Porque começa a haver uma operação de caça ao Supremo. Né? Então, uma coisa é o caso do Dias Toffoli, agora estão tentando aproveitar que o Dias Toffoli fraquejou, como diria o Bolsonaro, e estão querendo ir para cima do Alexandre de Moraes. Agora, nesse caso, é claro que o Alexandre de Moraes tem que dar explicação, a esposa dele, sobre o contrato com o Master, mas se houve entrada de funcionário da Receita para bisbilhotar, sem autorização, dados fiscais e tal, a vida das famílias dos ministros do Supremo, é crime. Quem é que está por trás desse crime? Quem é que está incentivando? Alguém pagou? Quem é que pagou por isso? Tem uma operação, na ano eleitoral, claramente é uma operação de tentar colocar na parede o Supremo Tribunal Federal. E quem pode sair favorecido disso tudo, a gente sabe, o Jair Bolsonaro. Não, é gravíssimo, né? É um ataque ao Alexandre de Moraes muito grave. Se você tem esses dados, você pode tentar aquele velho objetivo do bolsonarismo, que é derrubar, que é o impeachment do próprio Alexandre de Moraes. Sim. Então, essa é uma operação pesada, né? Se você vai atrás desse tipo de dados, você não é uma fofoquinha de carnaval, você está com um objetivo político lá em cima. E se é alguém de dentro da Receita, que deve ser inviolável, consegue acessar esses dados, é gravíssimo. Eu só acho que não deveria ter divulgado o nome dos 4 funcionários. Até para apurar melhor, até para puni-los, se for o caso. Porque como são 4, né? Então é uma operação desse tipo, envolvendo 4, né? Normalmente é 1, né? Para fazer uma entrada desse tipo. E foram divulgados os nomes. E outro questionamento que eu também acho razoável é por que o próprio Alexandre de Moraes pendurou isso no inquérito das fake news, né? Que é um inquérito sem fim, né? Inquérito sem fim, isso aqui é fake news? Não, é outra coisa. Isso aqui não precisaria ser o Alexandre de Moraes a fazer isso, né? Isso é uma investigação que tem que ser feita e tudo. Então tem gente achando que pode ter um certo abuso de poder, etc. Mas nós estamos vendo que está o momento de ataque ao Supremo para tentar livrar a cara do Jair Bolsonaro. É evidente que isso está acontecendo nesse momento. O Supremo cumpriu esse papel. E vamos dizer a verdade, os ministros também
né, em vários momentos abusam, né, vão para esses eventos, se expõem demais, não tem aquela postura mais recolhida que deveria ser a postura de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí dão abertura para esse tipo de coisa, né, e especulações desse tipo. Agora, as manchetes todas na mesma linha me parece uma operação já de caça ao Alexandre Moraes. É muito combinadinho, né? Muito combinadinho. Mesmo lead, como se diz, que é a abertura das matérias jornalísticas, né? Tudo muito acertadinho. Azeda de vez o clima. Quais são os ministros que estão contra o Alexandre de Moraes? Né? Assim, repito, o Gilmar Mendes também teria tido uma enteada com o sigilo quebrado, certamente. Ele não está achando ruim de investigar quem é que praticou esse crime. Né? O Flávio Dino também creio que não, porque é muito aliado do Alexandre de Moraes. Então tem que ver quem é que passou essa informação para o Globo, para a CNN, para o Metrópolis, todos na mesma linha. Tem o quê? 1 ou 2 ministros ali que estão incomodados? 3? Agora, se são 9 contra Alexandre de Moraes, muda. Mas eu acho que é mais uma operação aqui nessa hora em que os motores estão sendo acionados já para a campanha eleitoral. E logo depois do caso também da semana passada, né? Relembrando aqui do afastamento, né, da saída, na verdade, da relatoria, no caso do Dias Toffoli também envolvendo o Banco Master. A Cris Serra também pode acrescentar aqui na história, aliás, quero ouvir a Cris sobre esse clima supostamente nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, Cris, depois dessa determinação do Alexandre de Moraes no caso do vazamento. Aliás, boa tarde para você, Cris. Bem-vinda de volta depois desse carnaval. Boa tarde, Gabi, Rodrigo, Chico, todos que estão aqui com a gente. Gabi, tem várias coisas aí a considerar, mas eu queria começar por um aspecto que Rodrigo e Chico estavam falando agora há pouco. Essas matérias todas que a gente fica vendo, lendo e comentando sobre a STF, são todas em off, né? Quem é jornalista sabe, off, né, é aquela informação que você publica e você não diz quem te deu aquela informação. Como nós somos old school aqui, pelo menos eu, Chico, Rodrigo, Gabi, né, eu tenho certeza que eles vão concordar comigo. Quando a gente começou na nossa profissão, off era uma coisa rara. Você só publicava uma informação em off se aquela publicação colocasse a fonte, né, em perigo de vida, se isso oferecesse algum tipo de risco à segurança daquela pessoa ou alguém daquela família, da família da fonte, ou se aquela fonte corria o risco de perder o emprego. Enfim, tudo era... Para você publicar uma matéria em off, primeiro tinha que ser uma informação da maior gravidade. E segundo, de fato, eram avaliadas, geralmente, né, com o seu editor, com o seu chefe, né, os riscos eram avaliados para a segurança da fonte, como eu falei, e aí, se realmente esses riscos fossem, né, elevados, é claro que a fonte tinha que ser protegida. Isso em linhas gerais, obviamente, né? Cada caso é um caso, a gente sabe disso no jornalismo. Mas essa era a regra básica. O que aconteceu ao longo dos anos? Foi se banalizando o uso do off. Então, a gente, sobretudo a cobertura de Brasília, a cobertura de política, a cobertura do judiciário, hoje em dia, toda ela é feita em off. E no final das contas, muitas matérias, quando você vai ler a fundo e tentar entender o que está nas entrelinhas, né, você vê que aquilo ali é um jogo de intrigas, de interesses, né? Muitas vezes aquela fonte que passa uma informação em off para o jornalista, né, ela tem um interesse ali em que aquela informação seja divulgada para atingir alguém. Né? Então, isso tudo para dizer o seguinte, fica muito difícil a gente avaliar se de fato tem todo esse clima de desconforto nos bastidores do Supremo, porque a gente não sabe quem está falando. Né? Uma coisa é o repórter dizer assim, ouvi todos os ministros do Supremo, né? Hoje são 10 porque falta preencher a vaga do Barroso. 7 estão do lado de Alexandre de Moraes, 3 estão contra, isso é uma coisa. A pessoa ouviu os 10 ministros, né, que obviamente não querem se expor, ainda que a vida deles não corra nenhum risco. Né? Mas, enfim, vamos dar de barato que sim, todos falaram em off. Como falou com todo mundo, é relevante você dizer quem está ou não apoiando o Moraes. Agora, você dizer, falei com 2 e são contra, falei com 3... Então, assim, eu não me baseio nessas matérias, sabe? Acho, e concordo aí também com o que os colegas falaram,
que elas têm uma cara de campanha contra o Alexandre de Moraes e contra o STF. Eu acho que, no fundo, o objetivo é esse, atingir a instituição. Isso é uma coisa, Gabi. Agora, outra coisa é, a gente tem que reconhecer que o Alexandre de Moraes também não pode abusar dos poderes que tem. Essa ordem dele, até onde eu consegui seguir e entender este caso, foi dada dentro, né, no escopo daquele inquérito das fake news, que começou em 2019. Peraí, gente, um inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que já tem 7 anos e não é concluído, e essa investigação não fecha, não acaba nunca. Ela começou, só lembrando, quando o Toffoli era presidente e nomeou o Alexandre de Moraes sem sorteio, simplesmente foi uma escolha do Toffoli, né, colocar o Alexandre de Moraes como relator desse caso, que investigava especificamente aquela máquina de ódio do bolsonarismo que espalhava fake news à torta e à direito. O Bolsonaro já não é mais presidente, já está preso. O Lula já está no último ano do 3º mandato dele. E esse inquérito das fake news continua aberto. E o Alexandre de Moraes continua tomando medidas dentro dele, no âmbito desse inquérito. Desculpa, isso também está errado, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado, obviamente, a gente tem que entender quando se trata de campanha ou não, contra as instituições, contra ministros que tiveram e têm um papel importante na defesa da democracia. Agora, o que atrapalha a democracia, sabe, no fundo mesmo, é o comportamento de alguns ministros, né, que não têm, muitas vezes, compostura, que não gostam de transparência e que tomam decisões sujeitas, sim, a uma série de críticas. Perfeito. É isso, eu acho que a Cris abordou todos os pontos, né, que são também questionáveis, tem muita gente colocando, o que também a gente continua trazendo todas essas, lógico, né, a gente trouxe inclusive as manchetes para poder entender, né, e analisar e desconstruir muitas vezes o que está sendo colocado. Agora, Cris, eu queria mudar um pouco de assunto, porque agora há pouco tivemos notícia, até que o Rodrigo trouxe no ICL Urgente, a Acadêmicos de Niterói levou para Sapucaí o enredo, né, a homenagem ao presidente Lula, a história, na verdade, do presidente Lula, e acabou agora de sair a notícia de que foi rebaixada. Mas era algo que já se esperava, né? Subiu e caiu, meio que acontece isso com essas escolas que não estão ali entre as principais, entre as são Portela, Mangueira, Imperatriz. Não são as potências do carnaval. Historicamente, enfim, que estão ligadas a grandes figuras ali do Rio de Janeiro. Olha, mas deu o seu recado, hein? Mas é isso. Ficou um recado aí para os conservadores, ficou um recado muito interessante, fez um barulho aí durante 4 meses, até hoje, né? Então, para a escola, acho que foi lucro absoluto. Estamos falando de dinheiro. Ouviram falar da Acadêmicos de Niterói, né? Que é escola pequena, é time pequeno, né? Ali é aquele time que você sabe que começa ali o campeonato e você sabe que pode cair mesmo. É a carta marcada para cair pelo tamanho da escola, pelo dinheiro da escola, pela potência da escola, né? E acho que muito acertadamente, no final da semana passada, Rodrigo, Chico e Cris, o presidente Lula, o governo Lula, decidiu, né, orientou o seu entorno mais próximo, o próprio presidente Lula só foi para Sapucaí para ver os desfiles, mas decidiu não desfilar com a Acadêmicos de Niterói e também os ministros mais próximos. Então, para prevenir qualquer tipo de problema futuro, até no Tribunal Superior Eleitoral, qualquer questionamento, se blindou de qualquer outra acusação, até porque diversos personagens da oposição e de partidos também entraram no Tribunal Superior Eleitoral, no Ministério Público Eleitoral e na Justiça, todos, enfim, de cara já disseram, olha, não podemos dar uma censura prévia, mas sabíamos que poderia ter alguma consequência no pós. Então, ele já se precaveu, né, no começo. Já. Gabi, acho que tem 2 debates que ficam aí, né? Agora terminou o desfile, Viradouro campeã, aliás, Niterói e Niterói, né? Viradouro, que também é de Niterói, campeã, e Acadêmicos de Niterói rebaixado. 2 discussões. Gera algum impacto
jurídico eleitoral para o Lula, a maioria dos advogados que eu ouvi diz que não. Sim, também. Que os itens, porque a lei é muito específica, tem que haver pedido de voto explícito, tem que haver uma série de situações que não se configuraram. Então, um debate tem alguma consequência possível do ponto de vista jurídico na justiça eleitoral para o Lula, o fato de ter havido esse desfile? Essa é a primeira. E a segunda, que eu acho que é até mais importante do que a jurídica, porque a jurídica eleitoral me parece que não vai acontecer nada, apesar do barulho. A segunda tem algum prejuízo para o Lula do ponto de vista de imagem por conta da campanha do contra-ataque que os setores da direita fizeram nas últimas horas, na verdade, usando essa história da família em conserva, família conservadora, etc., etc., eles tentam caracterizar o desfile como um ataque ao povo conservador, um ataque aos evangélicos. Não foi, mas essa é a versão vendida nas redes. E também venderam a ideia de que o Lula é abuso do poder econômico, botou dinheiro público para se beneficiar, etc., etc. Tem um problema aí, que não é jurídico, mas é de imagem para o Lula. Conversei com gente que assim, tem informações ainda contraditórias. Conversei com uma pessoa que entende muito desse assunto e falou, tem que esperar um pouco. Tem que esperar um pouco assentar a poeira, porque os primeiros levantamentos nas redes, por exemplo, eu vi levantamentos indicando que o Lula ganhou o debate nas redes. Inclusive o Pedro Barciela, nosso colega. Mas também eu vi trackings que teriam mostrado que houve uma queda, não assim estrondosa, mas que poderia ter havido algum prejuízo à imagem do Lula. Quem entende de pesquisa diz, isso é barulho momentâneo, daqui a 3 dias não fica nada disso para a eleição. Mas é um debate. Daqui a pouco vem o Oscar e cobre tudo, está tudo resolvido. Mas é importante talvez ouvir a Cristina Serra sobre isso. Rodrigo, eu acho que você traz pontos muito importantes, mas vamos lá. Primeiro, do ponto de vista da legalidade, não houve campanha eleitoral ali. Só alguém muito mal intencionado, com desonestidade intelectual, para caracterizar aquilo ali como campanha eleitoral. A lei explica o que caracteriza campanha eleitoral. Tem que ter a propaganda do candidato explicitamente, a que cargo, qual o número, qual o partido. Isso não estava posto no enredo. O enredo, obviamente, que o Lula é o fio condutor do enredo, mas ali o Lula, o personagem Lula, serve no enredo para ilustrar a história do Brasil, a história recente do Brasil, que, aliás, eu particularmente acho que foi muito bem caracterizada. Eu quero até fazer um rápido comentário sobre isso. Eu tenho meus conhecimentos carnavalescos de quem já desfilou 11 vezes na Sapucaí. Mas, enfim, do ponto de vista legal, não vejo problema. Vários juristas, advogados já falaram sobre isso. Do ponto de vista de imagem, é importante saber o que aconteceu. Como é que isso está circulando nas redes. Mas eu concordo aí com o que você trouxe. Acho que tem muito barulho, muita poeira, precisa esperar sedimentar e ver o que sobra desse caldo, É claro que a extrema-direita sempre pode manipular, mentir, como faz sempre. E isso é uma coisa meio fora de controle para nós, Essa história por exemplo, o dinheiro público usado, todas as escolas receberam rigorosamente a mesma quantia, o mesmo valor que a Embratur destina a todas as escolas igualmente, Agora, vai explicar isso diante de uma fake news? Bom, então esse é um aspecto. Agora, ainda com relação à imagem, Rodrigo, eu fico aqui me perguntando, não tem como ser ruim para ninguém, seja para um político, seja para um artista, seja para uma personalidade, ser homenageado por uma escola de samba. Isso é absolutamente glorioso. É a maior homenagem que se pode prestar a qualquer brasileiro. Você ser um enredo de uma escola de samba, como já foi Chico Buarque, como foi o Mestre Cissa, que foi o enredo da Viradouro campeã, O Ney Matogrosso também, a Rita Lee, lindo. Olha que glória, a Léa Garcia na escola que foi vitoriosa em São Paulo. Então, que glória. Eu não vejo como isso ser ruim para o Lula, ainda que a escola tenha voltado ao grupo 2, enfim, ela não está, ela desfilou no grupo de elite, não conseguiu ficar, voltou para o grupo ao qual ela pertence. Não vejo como isso ser ruim para qualquer pessoa que seja. Agora,
quero aqui fazer o meu comentário de carnavalesca. Acho, sim, eu respeito o resultado, obviamente, né? É que nem, olha, desfile de carnaval é que nem eleição, você simplesmente respeita o resultado. O que não te impede de fazer algumas considerações, algumas críticas. Por exemplo, eu considero que o carro abre-alas da Acadêmicos de Niterói, aquele que conta, resumidamente, né, em alguns minutos, ele conta os 10 últimos anos da história do Brasil. A posse da Dilma, o golpe contra a Dilma, né? Tem a cena do Temer lá, o personagem caracterizado de Temer, roubando a faixa presidencial da Dilma, o Lula sendo preso, a ascensão do Bolsonaro e termina com a prisão do Bolsonaro. E, aliás, antes da prisão do Bolsonaro, tem o Lula subindo a rampa, né? E depois a prisão do Bolsonaro pelo Alexandre de Moraes. Que uma escola de samba seja capaz de contar tudo isso numa cena que dura pouquíssimos minutos, eu não cronometrei, talvez 1, 2 minutos, toda essa cena que eu estou mencionando é contada na avenida, com a escola evoluindo. Isso é um fato fenomenal, histórico. O abre-alas, o carro abre-alas e a comissão de frente da Acadêmicos de Niterói merecem um lugar de destaque na história das escolas de samba do Rio de Janeiro. E esse é um ponto. E lamento muito, né, que a comissão de frente, pela apuração que eu acompanhei, essa comissão de frente, com essa importância artística e histórica, não teve nenhuma nota 10. Eu acho esse, de fato, um erro do júri. Acho e lamento profundamente esse erro. Acho, sinceramente, na minha modestíssima opinião, não compreenderam a importância histórica do que estava sendo mostrado ali na Sapucaí. E outra coisa que eu também questiono é que o enredo, né, porque tem enredo e samba-enredo, o enredo também não recebeu nenhuma nota 10. Lamento, considero outro equívoco. Dito isso, minha gente, Acadêmicos de Niterói, cubra-se de glórias. Cris, obrigada. Acho que você trouxe vários destaques aqui também do ponto de vista artístico, que enriquece muito também essa avaliação, e algo que está sendo muito falado agora nas redes, né? Tem diversos personagens da extrema-direita, a gente já sabia que isso ia acontecer, que eles iam ficar batendo bumbo, que, enfim, entraram muitos com ação no próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas muitos só indo criticar nas redes, falando de uma ala dos conservadores, enlatados e tal. Dito isso, gente, não é novidade para ninguém, e não é com o Acadêmicos de Niterói que isso surgiu, que o carnaval é um lugar em que se faz crítica, em que se faz deboche, xiste, enfim, vocês lembram? Teve uma escola que colocou o Michel Temer como um vampiro, né, como um personagem. Então, assim, não é novidade para ninguém que isso aconteceria, e o carnaval é o espaço para isso, artisticamente falando. Sim, o carnaval sem sátira, sem esse humor, não é carnaval. Isso você tem toda a obra do Joãozinho dos 30. Eu ia falar, a igreja uma vez entrou com uma ação para tentar bloquear, obrigando a cobrir o carro alegórico da Beija-Flor. Da Beija-Flor. O Cristo da Beija-Flor, né? Ficou histórico aquilo, então, uma crítica política, enfim, a política está no carnaval, né? Sempre teve, né? E não só nas escolas, né? Está nos blocos, está enfim, em vários momentos do carnaval também. E muita gente da extrema-direita está se levantando isso no nosso chat também, dizendo, mas e aí o voto, né, dos indecisos? Gente, eu acho que ninguém vai definir o voto com base no desfile de escola de samba, não, tá? Não vai ser a Acadêmicos de Niterói que vai definir o voto do brasileiro. E muito menos puxados por esses personagens da extrema-direita que vão continuar ali fazendo barulho mesmo. E se ficar, se a esquerda brasileira fica o tempo inteiro achando que não pode fazer isso nem aquilo, porque vai perder voto dos evangélicos, vai perder voto de uma camada mais conservadora, é melhor ficar em casa, amarrar as mãos e ficar ali, entregar a eleição.
tem que ter esse enfrentamento, gente. Seja no campo do humor, da sátira, do carnaval, no Oscar, na fogueira de São João. Esse embate tem que ser permanente. Embate cultural. Pô. E a direita fez muito nos últimos anos. O pessoal até brincava, né? O Steve Bannon e o Olavo aqui leram o Gramsci, né? Da batalha cultural, da batalha que não é só a batalha política dos partidos, mas a batalha no dia a dia, seja na igreja, na imprensa, na cultura, né? Isso o autor, né, italiano de esquerda, o Gramsci, falava muito. E a direita aprendeu a fazer nos últimos anos. E a esquerda tem que retomar. É a batalha cultural, é a batalha que se faz todos os dias. Na verdade, nunca deixou de fazer, mas ficou um pouquinho, talvez, intimidada, né, com esse avanço da direita. Está sendo retomado. E na hora que você faz, o outro lado tende a dizer, não faça, senão você vai se prejudicar. Porque eles querem todo mundo parado, para eles fazerem sozinhos. Então, tem que fazer o embate com alguma inteligência, com os cuidados necessários. O Lula não foi para o carro, não desfilou, a Janja também não. Ótimo, isso foi bom. Isso que a Gabi trouxe aqui no começo. Foi submetido ao governo, a Lula, a questão até aquela ala mesmo da conserva. Ah, foi? Foi. Apresentaram toda a história. E a opinião do Lula é que eu não vou vetar uma história da escola. Ele é um homenageado da escola, ele não está tomando as decisões. Por que eu sou homenageado? Vocês não podem trazer isso, não podem trazer aquilo, não pode ter humor, porque eu posso perder um voto. Aí sim, seria uma alegação eleitoral. Cara, deixa fazer, deixa trazer para a avenida e vamos rir, é carnaval. A campanha é cumulativa, as coisas vão se acumular. Isso aqui foi um pedacinho, né, que não é campanha ainda, mas que é disputa política e disputa cultural. Campanha mesmo começa um pouquinho mais para frente. Dito isso, é isso que a Cris disse, né? Parabéns a acadêmicos de Niterói também, que fez um desfile, contou uma história que é a história do Brasil, no fim das contas, uma história belíssima. E também a Viradouro, todas as escolas, mas a Viradouro que foi a campeã. Sim, lindo. Carnaval do Rio de Janeiro. Que maravilha. É isso aí. E viva o carnaval, gente. Aliás, eu quero trazer aqui, a gente agora há pouco falou sobre esses nomes da oposição que entraram com ação, já tentando impedir o desfile de acontecer e tudo mais, a homenagem. No fim das contas, a base do governo Lula entrou já com uma ação no TSE por propaganda antecipada contra o Flávio Bolsonaro. Então, olha só, não tem nada a ver com carnaval, mas já tem essa ação aqui sendo tomada pela base do governo. Quem acionou o TSE? O deputado Lindbergh Farias, contra o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, e também o próprio Flávio, como eu disse agora. Essa ação tem como base um vídeo que foi divulgado nas redes sociais. Você está vendo aí o vídeo que está borrado, porque tem todas as informações do Flávio Bolsonaro como candidato, pré-candidato por enquanto, mas ele aparece colando os adesivos com uma inscrição, com a defesa da candidatura do Flávio, e o ex-ministro também. Durante esse vídeo, a gente não vai transmitir o vídeo aqui, mas ele está dizendo, eu vou eleger o homem, ele é o nosso presidente, tá? Então está colando essas propagandas, já entrou a base do governo com ação. É uma confissão de campanha antecipada. Aí não tem que apurar nada, porque o sanfoneiro aí, o ex-ministro do Bolsonaro, ele confessa. Ele traz o material de campanha, ele cola, ele se dirige ao eleitor, é uma confissão. Se vai dar em alguma coisa, não sabemos, mas é uma confissão aberta. Parece que voltou, Cris. Fala de novo com a gente para testar. Voltou. Não, isso que o Chico estava falando, é importante mesmo que haja essa ação, até porque o TSE vai ser provocado com essa ação, e aí os ministros do TSE vão ser obrigados a definir critérios. O que caracteriza de fato a propaganda eleitoral, o que não caracteriza. A lei já estabelece isso, mas é importante o pronunciamento do TSE, até porque ele fixa um precedente, ele dá a norma, o parâmetro, né, que será utilizado ao longo da campanha. Então, essa cena aí, né, que aparece o sanfoneiro e tal pregando um adesivo, ou mostrando um adesivo, tem nome, tem partido, tem o número do candidato, né?
numa fase, e nós não estamos nem bem pré-campanha ainda, né, gente? Assim, não tem candidato ainda definido, não teve convenção realizada ainda, né? E o cara já está fazendo isso. Então, assim, isso é importante, até para comparar com o caso do desfile, em que nada disso aconteceu. Então, fica claro o que é campanha eleitoral, o que não é. Perfeito. Isso aí. Cris, quero trazer ainda um assunto, acho que dá tempo rapidinho da gente comentar, do presidente Lula chegando hoje à Índia. E ele Rápido isso, né? Rapidamente. Bahia, Recife, Salvador, Rio no Carnaval, agora está na Índia. Tava pulando no trio outro dia, né? O homem anda, hein? Exatamente. Agora já saiu do Carnaval, já virou um modo diplomático do governo, tá tentando estreitar esses laços comerciais. E é uma retribuição, porque o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já veio para o Brasil no ano passado. Então, qual que é o principal tema dessa conversa? E é esse o assunto que a gente quer tratar aqui. É o futuro das inteligências artificiais no mundo. Então, amanhã tem uma cúpula Impacto da Inteligência Artificial, que vai acontecer lá, que o presidente Lula vai participar. E o Brasil e a Índia estão tentando buscar criar modelos que contribuam para as necessidades das populações de países em desenvolvimento, que é o nosso caso, e não só visando o lucro dessas empresas, porque no fim das contas, a gente sabe, discute muito aqui o papel dessas big techs e dessas empresas também de inteligência artificial. E no sábado, o Lula vai se reunir com o Narendra Modi para assinar vários acordos, entre eles um de parceria digital. Tem um encontro com o Emmanuel Macron, também presidente da França, que deve acontecer no meio dessa agenda toda da Índia. Cris. Gabi, é super importante esse encontro multilateral e depois a agenda bilateral que o Lula vai ter com a Índia, né? Centrada nessa questão da inteligência artificial. O Lula tem falado sobre isso algumas vezes publicamente, também, enfim, quem cuida, né, dessas questões internacionais, né, os conselheiros dele nessa área também tem falado aqui e ali. E o que o Lula vai dizer, resumidamente, né, é que a inteligência artificial precisa ser aplicada para o bem coletivo, né? Ela não pode ter, a prioridade não pode ser o lucro das empresas, né? Mas ela tem que ser aplicada como uma ferramenta que melhore a vida das pessoas, que isso seja feito de forma sustentável, porque a gente sabe, né, de vez em quando a gente conversa sobre isso aqui, a inteligência artificial, para funcionar, ela primeiro tem que ter uma infraestrutura de data centers gigantesca, né, que é de armazenamento de dados. Isso demanda uma quantidade de água e energia absurda. Então, essa é uma tecnologia que está posta, mas que não pode simplesmente, né, ser aplicada única e exclusivamente para dar lucro para as empresas e, muito importante, sem regulação. Precisa de regulação. Então, esse encontro se dá num momento importante em que outros países estão avançando com regulações. Regulações para a internet como um todo, para redes sociais, mas isso engloba a IA também. Por exemplo, a Espanha, que vai estar nesse encontro multilateral, e a França, né? O governo espanhol enviou uma proposta para o Congresso deles lá, que estabelece uma regulação bastante forte para a internet como um todo, né? Com limites, sobretudo, para crianças e adolescentes. A França discute uma legislação também nesse sentido. É claro que isso, para os norte-americanos, para Trump e seus amigos das Big Techs, né, toda vez que se fala em regulação, eles não querem nem ouvir falar. E o Trump já disse várias vezes, isso afeta os nossos interesses, isso é uma agressão contra a liberdade de expressão, etc., etc. Apesar disso, né, apesar dessa pressão muito forte que o Trump tem feito, países na Europa, a Austrália, têm aprovado regulações importantes e isso certamente estará, né, nas discussões desse encontro. E essa necessidade de regulação que alguns países têm feito casa perfeitamente com as preocupações que o governo Lula tem
com relação a isso. Então, isso tudo vai estar na mesa de negociação, de discussão, né, melhor dizendo, nesse encontro, né, num momento importante em que esses países, governos do sul global, precisam demonstrar para os Estados Unidos que, olha, a gente sabe que você é o valentão, que você vive ameaçando, mas nós estamos aqui juntos, reunidos, discutindo e vamos estabelecer algum tipo de regulação. É um terreno difícil, perigoso, que vai provocar reações dos Estados Unidos, mas que os países estão enfrentando, né, no momento em que não dá mais para dizer assim, vamos deixar para cuidar disso depois. Não, até porque a IA já está aí e os prejuízos que ela traz, quando não é bem usada, né, também já são do conhecimento de todos, impacto emocional, esses mecanismos viciantes e tudo mais, isso tudo aumenta exponencialmente com a inteligência artificial. Então já passou da hora de ter regulação sobre esses assuntos. Com certeza, a gente está muito atrás, ainda mais levando em consideração o período eleitoral que está chegando, Cris, e é bastante preocupante. Obrigada, bom ter você aqui com a gente nessa quarta de cinzas, querida. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Cris. Tchau, pessoal. Logo mais a gente volta a conversar com Cristina Serra nessa semana também. Vamos seguir ainda em assunto internacional, tem novidades aqui no nosso noticiário, falando primeiro do Irã e dos Estados Unidos. Tem progresso nessas negociações para evitar uma nova guerra, vamos dizer assim, no Oriente Médio, mas os Estados Unidos aceleraram a mobilização militar para atacar o Irã. Então, que história é essa? O Trump está ameaçando um ataque militar contra o Irã se o país não negociar um novo acordo nuclear que seja, abre aspas, justo com todas as partes, fecha aspas, e isso, é claro, segundo classificação do governo dos Estados Unidos, é disso que a gente está falando aqui. Desde o começo dessa semana até hoje, foram enviados pelo menos 66 aviões de caça e ataque em direção ao Oriente Médio, e também quem vai entrar nessa história é Israel. As fontes israelenses disseram para a CNN que o país já elevou o nível de alerta e os preparativos militares para um possível ataque conjunto com os Estados Unidos. Então, do lado do Irã, o país recebeu um navio de guerra russo para que as forças militares russas e iranianas juntas realizem exercícios navais no mar de Omã e no norte também do Oceano Índico, segundo a agência iraniana Fars. O professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais, vai nos ajudar a entender os desdobramentos dessa história. Professor, boa tarde, bom ter você aqui com a gente nessa quarta-feira de cinzas. Oi, Gabriela, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Chico, boa tarde a todos que nos escutam, amigos, vamos lá. Professor, já aqui pegando o gancho dessa notícia, né, com toda essa contextualização, queria entender o quanto que isso pode escalar, né? Os Estados Unidos, então, tendo dizendo que está negociando e que, na verdade, quer que o Irã seja justo, mas, ao mesmo tempo, enviando aviões, caça, né, ataques em direção ao Oriente Médio. Então, o quanto que essa história, né, qual é o termômetro dessa situação nesse momento, quanto que a gente deve se preocupar? Olha, Gabriela, eu acho que um bom começo para a gente desfiar esse novelo, que isso é um novelo, né? Então, um bom começo para a gente desfiar é prestar atenção no Jamil Chad. Jamil deu uma notícia hoje que vale a pena a gente prestar atenção, né? Que o Araghchi, que é o chanceler, né, e deu com todas as fontes, né, o chanceler iraniano disse, olha, o diálogo pode avançar. Nós concordamos com os princípios americanos. Vamos em frente. Né? Não será fácil, mas os princípios são postos. Nós estamos começando a desenhar um caminho. Né? Essa notícia é fundamental para a gente entender o jogo de força. Né? O que está acontecendo é que, mais uma vez, né, o presidente Trump e as forças ligadas a todo um movimento de vender armas, vamos dar nome aos bois, né? Toda a indústria bélica americana está bastante interessada em manter o conflito. E é claro, o recado dado a Netanyahu, quando ele foi
agora, na semana passada, a Washington, foi vai devagar. Porque as coisas não estão fáceis. Trump é um pouco o que disse a Cristina. Trump é o valentão, né? Com os brações, não sei o quê. Tá bom, é o valentão da turma, tá bem. Olha o que está acontecendo. Quando a gente olhar um pouco melhor para isso, né, a gente observa que o Irã teve um movimento depois das revoltas que foi muito forte para a gente entender do que está se tratando. Lembra que o presidente Trump, quando falava de que ele queria proteger os manifestantes, imagine vocês se isso é possível, mas ele falava, né? E que ele iria, de alguma forma, o que ele queria era derrubar o regime do Irã. Vocês repararam que ele parou de falar isso? O que aconteceu? Né? O regime iraniano, no último mês, ele se dividiu em 2 blocos muito fortes para a gente entender. Quem sonha em derrubar o regime dos Ayatollah precisa prestar atenção com o que aconteceu com a Guarda Revolucionária. Não foi nada manso. Foram pelo menos 5 mil mortos, com um tiro na cabeça. Se você acha que o jogo de forças lá é manso, não é. Só que deu um recado para tutti quanti, como diriam os meus antepassados. Né? Não vem que não tem. Trump entendeu o recado. Né? Então, portanto, o regime iraniano como tal vai ficar. Então, divide as coisas, quando você fala de Irã, de 2 jeitos. Uma coisa é o Irã interno. Irã interno é da ala da Guarda Revolucionária, dá tiro na cabeça de menino, é isso. Irã externo é o Pezeshkian, é o Aragash, é, de alguma forma, isso que o Jamil noticiou. Vamos sentar para conversar com os Estados Unidos, dividiu em 2 pedaços. Israel imaginava que queria ir para cima do Irã. O Trump disse para ele, não vai dar. Então nós vamos negociar com o Irã o que dá para negociar com o Irã. O que é? Vamos falar de um artefato nuclear, de controle dos artefatos nucleares iraniano. Eles sentam para conversar. O que está na mesa agora, Gabriela, na verdade, é reconstruir. Parece brincadeira isso. Está no New York Times com todos os passos. É reconstruir o acordo de 2015. Reparou que um pouco atrás 2 fontes falaram para a mídia internacional iraniana, protegidas do anonimato, de que o Irã iria aceitar entregar os 400 quilos de urânio enriquecido que ele tem. E o Irã está aceitando deixar sob guarda, por exemplo, colocar em Omã, que era o que tinha programado em 2015. Na prática, está deixando uma encruzilhada para Trump. Na prática, está deixando o Trump com a seguinte escolha: vou ter que negociar com o Irã. É isso que o Jamil noticiou para nós. Ao mesmo tempo, ele faz esse circo imenso, com toda essa força. E esse circo tem um detalhe que é mais grave. Há 15 dias atrás, o Washington Post noticiou que o Pentágono bateu na porta do Salão Oval e disse, vai devagar, porque nós não temos força para fazer tudo isso, nós precisamos nos preparar. E o Trump teve que aceitar algo que, para o Pentágono, é algo assim muito sensível. Ele teve que tirar aviões da proteção europeia para jogar no Golfo Pérsico. Isso faz sentido. A indústria de armas vai usar isso para vender mais. Ok, vão ficar satisfeitos. Quem vai ficar numa situação mais complicada nisso, porque vai ter que sentar na mesa diplomaticamente, é a turma do Trump. O Marco Rubio, vocês repararam que o Marco Rubio se afastou? Porque ele sabe que aí a situação vai ficar difícil. A coisa está tão difícil para os Estados Unidos que o Putin resolveu fazer uma demonstraçãozinha de força. Vai fazer um exercício militar com o Irã. Aí você me pergunta, escuta, mas e a Marinha Americana? Ela não pode pintar e bordar, demolir tudo no Irã? Pode. Para quê?
O Irã já avisou, eu fecho Hormuz. Se fechar Hormuz, Gabriela, adeus a bons resultados em novembro. A gasolina sobe. É simples assim. Trump vai ter que pensar 2 vezes. Foi desse jeito que os países árabes moderados seguraram o Trump. Vocês podem olhar para mim e perguntar, mas que imbróglio, hein, professor? Eu vou dizer para vocês, tem toda a razão. É um imbróglio e tanto, mas nesse imbróglio, o Jamil bateu no ponto certo. Quem está com o controle da situação, aparentemente, é os Estados Unidos com toda essa demonstração de força. Não é bem assim. Boa, professor, é um imbróglio, mas o senhor sempre ajuda a gente a entender pelo menos um pouco quando vem aqui no N2 conversar com a gente. Agora, professor, você citou o Marco Rubio, eu queria aproveitar e trazer uma outra história aqui, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele tem mantido conversas que são secretas com o Raul Guilhermo Rodrigues Castro. Então, vocês já percebem pelo nome, ele é neto do ex-presidente cubano Raul Castro. Então, um alto funcionário do governo que foi ouvido pelo portal estadunidense o Axios disse que não se trata de negociação e sim discussão sobre o futuro de Cuba. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos não quis se pronunciar, não se manifestou sobre esse assunto. Por que a gente traz isso aqui para conversa com o professor? Porque é talvez um dos momentos, né, uma das maiores crises que Cuba está enfrentando nesse momento. Falamos aqui sobre isso, tem interrupção no fornecimento de petróleo venezuelano desde a captura do Nicolás Maduro, então a situação se agravou ainda mais, né, professor? Quem mandou ajuda foi o México, né? Chegou um navio gigantesco com ajuda, o único país assim de porte que mantém ajuda permanente a Cuba é o México. E a Rússia, né, anunciou que vai mandar petróleo, mas nada muito efetivo até esse momento. E o Brasil também, estranhamente, quieto, não se manifestou também, no sentido de liderar alguma coisa, até uma ajuda humanitária, né, nesse caso, para Cuba, mas enquanto isso, tem essa informação que a Gabi traz para o professor, de que o Marco Rubio estaria conversando com o neto do Raul Castro, professor. Essa coisa aí me faz lembrar 2 situações, sabe, Rodrigo? A primeira delas é, vamos falar de uma coisa concreta, não é? O que é que Cuba representa hoje? Cuba representa, de fato, a possibilidade de uma candidatura efetiva e esmagadora de Marco Rubio para suceder Trump. Se ele conseguir derrubar Cuba, fazer aquele sonho de 60 anos e tal, ele se catapulta como o candidato da extrema-direita. Trump sabe disso, talvez já o tenha escolhido, porque tem fissuras fortes com o grupo do Vance. É só prestar atenção na quantidade de deputados do MAGA, bem radicais, que são da turma do Vance, estão criticando o Trump. Não é só aquela deputada Greene, são vários, são muitos. Ainda votam com ele em algumas questões, mas o movimento MAGA diz, espera aí, não é a gente que ele está escolhendo. E ele está escolhendo exatamente para provocar um colapso em Cuba. Sabe, reza uma lenda, Gabi, né, de que o problema que o Fidel Castro um dia teria dito, né, que a maior preocupação da Revolução Cubana não eram as filhas, eram os netos. Né? Tá aí, ele tinha alguma razão. Né? Se a gente olhar bem para o que, de algum modo, uma filha do Fidel Castro imigrou para Miami e tudo mais, a brincadeira tinha esse sentido. Qual é o jogo de forças hoje que efetivamente um refugiado, porque o neto ele está refugiado. Qual é o jogo de forças que ele tem? A própria matéria avisa, né, de que a discussão com o Raul é para a formação do governo. Isso é o sonho de noite de verão de todo exilado cubano em Miami. Faz 60 anos. Eu era menino e já ouvia essas histórias. De como é que eles iam fazer, se mais uma invasão da Baía dos Porcos desse certo.
Eu não gosto de fazer prognóstico. Eu acho muito perigoso em relações internacionais prognósticos. Mas é bem difícil de acreditar que o colapso de que o Trump fala vai ser feito. É mais fácil acreditar que Cuba foi um bom negócio da Delcy Rodrigues. É mais fácil ir por aí. Eu corto o petróleo, você tem toda a razão, Rodrigo. Eu corto o petróleo e provoco o colapso. A Delcy arrancou bastante de sobrevivência do regime chavista com isso. Na prática mesmo, nós vamos ver que Cuba tem uma escola de sobrevivência que é melhor prestar atenção. Então, não é o primeiro, né? É só lembrar, eu falei da invasão da Baía dos Porcos, né? É só lembrar tudo que o Kennedy fez. Então, né? E outros exemplos que tais. Né? Então, de alguma forma, eu acho que o que nós estamos vendo é um jogo da cena política interna americana. Rubio já está dando como favas contadas que ele vai provocar o colapso, já está escolhendo o sucessor e negociando. É melhor andar devagar com esse andor, né? O santo é de barro, nesse caso. E aí, literalmente, viu? É isso, professor. Aliás, assunto internacional aqui, hoje, nessa quarta de cinzas, diria que está bombando, porque falamos aqui de Irã, também esses desdobramentos até em bastidores dos Estados Unidos com Cuba. E outro importante, aliás, muito importante, voltando para a América Latina, é falar do Congresso peruano derrubando o presidente interino, o José Herri, por má conduta funcional e falta de idoneidade para exercer o cargo. Então, ele foi acusado de tráfico de influência por fazer reuniões extraoficiais com um empresário chinês sem divulgar. E o parlamento deve eleger ainda hoje, então há uma expectativa sobre isso, de quem vai ser esse novo chefe do Legislativo, que automaticamente vai assumir a presidência da República. Aliás, Rodrigo, você também, que acompanha bastante a América Latina, né? O Herri, ele é o sétimo chefe de Estado peruano que foi removido do cargo nessa última década. É bastante coisa. A quantidade de ex-presidentes também que ou foram presos ou foram julgados. Teve um que se suicidou, né, Chico? O Alan Garcia, né, que foi presidente 2 vezes. E você vem lá desde o Fujimori que você vê esse festival de queda aí. De quedas. E muitas vezes se fazem, né, pelo parlamento, né? As últimas todas. O Peru tem um sistema político até difícil da gente compreender, porque não é parlamentarismo oficialmente, mas o parlamento tem tamanho poder que a figura presidencial foi esvaziada quase, né, professor Trevisan? E fica, por um lado, uma crise política permanente, mas o país não para de funcionar, a economia e tudo não se paralisa completamente, né? Eu fiz para mim mesmo a mesma pergunta há um tempo atrás. O que diabo acontece que o Peru consegue ter, o ano passado, 3,4% de crescimento do PIB? Um país que tem 70% da sua economia, dos seus trabalhadores, na informalidade. Então, quando você olha para isso, né, como é que pode? Você tem toda a razão, Rodrigo, de lembrar, o Peru talvez seja um dos casos únicos na América Latina de tamanha força do Congresso. O Congresso tem uma força no Peru brutal. Ela começou, você tem razão de lembrar do Alan Garcia, com o Pedro Paulo Kuczynski. Lembra dele, do escândalo Odebrecht? Sim, mais um, né, que caiu também, foi investigado. Caiu, e quando ele caiu com um escândalo daquele tamanho, a direita peruana conseguiu colocar o chamado voto de censura. Quando você estava falando, Gabi, que ele foi derrubado por falta de idoneidade moral, né? Eu contive aqui o meu riso, né? Porque qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Né? Rodrigo, 80% dos deputados peruanos são processados por corrupção pela Procuradoria. 80%. Quer dizer, aí quando você entra no jogo político do Peru, o Peru, desde a queda do Kuczynski, né, 4 famílias peruanas, a primeira delas, o Chico lembrou, o Fujimori, né, 4 dominam o parlamento.
E elas fizeram uma demonstração de força impressionante na derrubada do Pedro Castilho. Pedro Castilho, que tinha origem mais popular, né? Em 22, que era dezembro de 22, eu me lembro bem desse Natal, e o peru ficou de uma outra forma servido na mesa. Né? O quadro peruano foram de centenas de mortos, porque a população que tinha votado no Pedro Castilho foi lá e disse, mas nós votamos nele. Foram metralhados. Ele está preso, né? Está preso. Ele tá preso. O problema é que o Pedro Castilho tinha uma vice, que era a Dina Boluarte. É o Temer. E a Dina Boluarte era uma advogada toda moderada e etc., que entrou de acordo com as 4 famílias. O acordo era, você na presidência não mexe de dar força para a procuradoria. Em troca, nós te deixamos governar. Só que teve um pepino nessa história, que era a proximidade da eleição de 12 de abril, porque o Peru faz eleição. Agora, né? Agora, 12 de abril agora. Então, a Dina Boluarte tinha o seu escolhido, que não estava perto das 4 famílias. Foi derrubada. E eles escolheram, olha que coisa curiosa, né? Um outsider, que é esse Rino Jerez, né? Ele é um deputado de um único mandato, que virou presidente do Congresso, no episódio da Dina, e virou presidente escolhido, porque é assim. Só que as 4 famílias brigaram de novo. É esse o problema. Dina Boluarte, mas pode me chamar de Michel Temer, se quiser também. Pelo perfil que o professor falou aí. Eu fiquei quieto porque eles criaram um modelo. O modelo do Kuczynski foi copiado em vários outros lugares da América Latina. Incluindo a nossa terra amada. É isso. Porque se você olha o projeto das emendas aqui está lá. É isso aí. Né? É lá. Então, triste América Latina. Né? O Galeano tinha a sua razão. Né? Então, quando a gente olha para isso, percebe o quadro peruano, né? E percebe, de alguma forma, o drama. Mas eu não queria deixar um minuto para responder a dúvida do Rodrigo. Como é que um país que não consegue ter, em 8 anos, 10 presidentes, eu posso mostrar a conta para você, como é que consegue crescer 3,4%? Rodrigo, tem resposta, tá? É só dar um Google que acha a resposta. Vocês vão ver uma coisa, se o Congresso é inédita no Peru, mais inédito ainda é a presidência do Banco Central. Ele está lá há 20 anos, né? Há 20 anos! Desde o Alan Garcia. É um cara formado nos Estados Unidos, na Brown University. É um técnico. E ele administra a caixinha. Ele não faz outra coisa. E ele não se mexe com ele porque... Sabe o que aconteceu? Os chineses perceberam e foram fazer negócio com o dono do Banco Central. É o Porto de Xangai. Quando você olha para isso, fecha a equação. Né? Porque para a China, ela encontrou, como é que chama aquele negócio nos contratos, né? Perenidade nos contratos, né? Respeito aos contratos, com o presidente do Banco Central. O que acontece no Congresso é a bandalheira latino-americana conhecida. A China fechou a conta com o cara do Banco Central, que chama Vila Verde. Né? Então, é fascinante isso na história peruana, porque eles procuram outros, né? A China procura outros apoios nesse mesmo sentido. Agora, essa brincadeira só vale se a gente pensar no seguinte, sabe, Rodrigo? O agronegócio brasileiro tem 2 olhos desse tamanho no Porto de Xangai, é bem possível, mas bem possível que, dependendo dos resultados eleitorais, a China traga para cá a tecnologia para furar os Andes e pôr uma ferrovia. Quem acha que eu estou falando grego, presta atenção no seguinte, nós temos 5 caminhos interoceânicos no Brasil, 5.
Professor, que só para a liga- gente fechar, porque já deu o horário do programa, desculpa te minha interromper. cara, vocês fazem perguntas, eu encontro com quem conversar, acontece Complexos, essa né, professor? A conversa tá boa. Complexos para se responder em 2 minutos, aí também fica difícil. A culpa foi minha, fiz pergunta muito complexa. são para ligar produção agrícola com Xangai, Sim. com ferrovia que corta. Sabe qual é o interesse? A viagem por Xangai reduz em uma semana a viagem para a Ásia. Os preços do agro brasileiro ficariam imbatíveis. Aí, Esse tal de Xi Jinping enxerga longe, né? Inclusive professor na arte de Macacarada. fazer amigos. É isso aí, Que elas são professor. bons. Falando em amigos, muito obrigada, meu amigo, pela presença aqui nessa quarta-feira de cinzas. Professor, nos falamos em breve. Falamos Amanhã. sim. Amigos, um abraço a vocês. Muito Boa obrigado noite. pela conversa. Até a próxima, professor. Vamos nessa? Sobrevivemos, hein? Tem quinta-feira de cinzas? Eu acho que vai ter quinta e sexta De de cinzas. cinzas. né? Sobrevivemos, hein? É isso aí. Estamos só as cinzas, mas amanhã estaremos aqui de volta, a nossa programação completa a partir das 7 da manhã e nós aqui no N2 também. Vamos Isso aí. nessa. Valeu, pessoal. amanhã. Boa noite, até amanhã. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico Di Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.